Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! É hora de revisarmos juntos algumas questões para que vocês fiquem tranquilos e preparados para a prova. Por isso, hoje, eu e o professor Raul faremos uma aula mais leve e focada em questões. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer umas atividades para relembrar o que vimos. Prestem atenção. Leia o texto e responda a questão. Curta-metragem O Barco e o Rio, de Manaus, ganha prêmio de melhor filme no Festival de Gramado. O curta-metragem O Barco e o Rio, de Manaus, conquistou o prêmio de melhor filme na categoria durante o 48º Festival de Cinema de Gramado, nesse sábado 26. A produção amazonense venceu outras 4 categorias e também levou o prêmio Kikito de melhor direção para Bernardo Ale Abinader, melhor fotografia para Valentina Ricardo, melhor direção de arte para Francisco Ricardo Lima Caetano e júri popular. O filme conta a história das irmãs Vera e Josi, donas de uma embarcação simples herdada da família, e ambas com personalidades bem diferentes. Bonitos, o comando da questão é o seguinte, leiam comigo. Qual o objetivo do texto apresentado? Letra A. Opinar sobre o curta-metragem O Barco e o Rio. Letra B. Informar sobre o prêmio recebido pelo curta-metragem. Letra C. Entreter o público que gosta de curtas-metragens. Ou letra D. Expor os dados a respeito do curta-metragem. Bonitos, vamos à resolução? Primeiro, vamos relembrar algo muito importante na leitura de textos, o objetivo sociocomunicativo. Todo autor tem um objetivo em mente ao escrever um texto. Por isso, ele deve selecionar o gênero textual adequado, pois cada gênero textual também tem um objetivo específico de comunicação. Por exemplo, se o autor vai escrever um artigo de opinião, seu objetivo, é óbvio, será opinar sobre determinado assunto. Se um autor escreve um conto, seu objetivo pode ser entreter o leitor com uma boa história. E assim por diante. Agora, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o objetivo é opinar sobre o curta-metragem, mas veja que o texto em nenhum momento oferece a opinião do autor sobre o filme. Não encontramos adjetivos nem expressões como o filme foi feito maravilhosamente ou a trilha sonora é muito boa. Então, descartamos a letra A. Além disso, o objetivo do texto também não é entreter, pois não há aqui uma narrativa feita para causar emoção ou humor, já que o texto apenas informa um fato ocorrido. Então, descartamos a letra C. Por fim, o texto não tem como objetivo apenas expor os dados sobre o curta-metragem. Se fosse essa a finalidade, o texto poderia ter apenas uma lista de pessoas responsáveis pela construção da obra, como operadores de câmeras, técnicos, diretor, atores, entre outros. Então, a letra D também pode ser descartada. Vejam que tanto no título como no corpo do texto em si, temos a informação de que o filme ganhou um prêmio no Festival de Gramado, que é uma importante premiação do cinema brasileiro. Desse modo, a alternativa correta é a letra B, de bonitos, informar sobre o prêmio recebido pelo curta-metragem. Maravilha! Tenho certeza de que vocês estão indo super bem. Bora para mais uma? Leia o texto e responda a questão. O gosto de aprender. Nasruddin decidiu que podia ficar beneficiado se aprendesse algo de novo e foi visitar um mestre de música. Quanto é que você cobra para me ensinar a tocar flauta? Perguntou Nasruddin. 3 peças de prata no primeiro mês e depois uma peça de prata por mês,
Respondeu o mestre. Perfeito! Exclamou Nasrudin. Começarei no segundo mês. O comando da questão diz o seguinte, estudantes. O que o trecho perfeito, exclamou Nasrudin, começarei no segundo mês, sugere? Letra A, que Nasrudin foi visitar um mestre de música. Letra B, que o mestre cobrava menos no primeiro mês. Letra C, que Nasrudin queria aprender algo novo. Ou letra D, que Nasrudin queria gastar menos dinheiro? Vocês viram que história divertida? O Nasrudin é um personagem folclórico do Oriente Médio. Dizem que foi um grande sábio e existem diversas narrativas com ele. Bem, mas falando da questão, bonitos, ela pede para que a gente descubra qual a informação implícita no trecho apresentado, certo? Vamos relembrar o que é isso. Informação implícita é aquela que a gente consegue identificar nas entrelinhas. Esse tipo de informação não está totalmente clara no texto. Então, o leitor tem que inferir, ou seja, deduzir a partir dos elementos do texto. Caso a informação esteja clara no texto, ela é uma informação explícita, que não precisa de inferência. Então, vamos lá. A letra A diz que a informação implícita é a de que Nasrudin foi visitar o mestre de música. Ora, essa informação não está implícita no trecho, já que temos apenas uma fala de Nasrudin e não é sugerido nada sobre ele ir ou não à casa do mestre de música. Eliminamos, portanto, a letra A. Bonitos, em relação à letra B, também temos um problema. É dito que a informação implícita é a de que o mestre cobrava menos no primeiro mês, mas é justamente o contrário. O mestre cobrava mais no primeiro mês, pessoal. Por isso, Nasrudin, que é muito esperto, diz que quer começar no segundo mês, já para iniciar pagando menos. E a letra C, meus queridos? Bom, ela também não tem relação com o trecho apresentado, pois o fato de o personagem querer começar no segundo mês não tem nada a ver com sua vontade de aprender algo novo, e sim com seu desejo de economizar dinheiro. Bom, acho que vocês já entenderam, não é? Como o mestre de música cobra mais dinheiro no primeiro mês de aulas, Nasrudin diz que quer começar no segundo mês, justamente para economizar. Para chegarmos a esta conclusão, precisamos inferir, ou seja, pensar um pouco, pois a informação não está totalmente clara no texto. Por isso, trata-se de uma informação implícita, o que nos leva a considerar a letra D como correta. Vamos para a próxima questão. Quero todo mundo estudando bastante hoje, hein? Leia o texto e responda a questão. Rudá, filho da terra e das estrelas. Canta, Rudá. E assim ele fez, como o Uirapuru. Não uma música que se expressa em verso, presa pelas palavras. Era a língua das folhas, da mata fechada, das raízes que crescem. Era a fala das cores da floresta, e o ar se encheu com essas cores. A língua dos que plantaram a floresta. Ele aprendera a falar com essa língua, e com ela então cantava, cada pelo de seu corpo eriçado com um poder que vibrava pelo ar, junto com a voz melodiosa do Uirapuru. Bonitos, Uirapuru significa uma espécie de pássaro. Nosso comando pede o seguinte. No texto, a palavra língua tem o sentido de letra A, órgão da boca. Letra B, idioma. Letra C, línguas estrangeiras. Ou letra D, falar demais. Olha só, bonitos, que texto lindo! Bem, como nessa questão estamos trabalhando com a inferência de sentido de uma palavra ou expressão em um texto, vamos relembrar o que é isso. Inferir, bonitos, significa pensar um pouco e tentar deduzir uma informação que pode não estar tão clara no texto.
Podemos inferir o significado de uma palavra ou expressão observando o contexto em que ela está inserida e as palavras que estão próximas. Assim, conseguiremos descobrir pistas que podem nos revelar o significado. Agora que já relembramos, vamos analisar as alternativas. O texto fala sobre um personagem, Rudá, que começa a cantar em uma língua específica. A alternativa A diz que a palavra língua se refere ao órgão da boca, mas isso não está no texto, pois não há referência a órgãos ou a partes específicas da boca. Além disso, o termo língua não pode estar se referindo a línguas estrangeiras, uma vez que o personagem aprendeu a falar com essa língua, conforme diz o seguinte trecho. Ele aprendera a falar com essa língua e com ela então cantava. Podemos, portanto, eliminar a letra C, pessoal. O texto também não dá a entender que o personagem fala demais. Na narrativa, o personagem canta uma linda canção. Lembram? Olhem o trecho. Então cantava, cada pelo do seu corpo eriçado com o poder que vibrava pelo ar. Por isso, podemos descartar a alternativa D. Ficamos então com a letra B, de bonitos. É isso aí! A música cantada por Rudá está em um idioma específico. É a forma de falar da floresta. E o texto nos diz que o personagem aprendeu a falar com essa língua. Além disso, temos a palavra fala no trecho. Era a fala das cores da floresta, o que indica ainda mais que a palavra língua está ligada ao sentido de idioma, de falar. Bonitos, viram como é importante prestar sempre atenção ao contexto em que a palavra está inserida? Próxima questão. Leia o texto e responda a questão. O roubo do direito de ser criança. O trabalho é digno quando exercido de forma digna. Não existe dignidade sem educação de qualidade. E não há dignidade em crianças de 10 anos trabalhando em meios insalubres, perigosos, em jornadas diárias superiores a 12 horas. Não há filhos de médicos, advogados, empresários trabalhando assim. Portanto, se fosse digno, todos desde a infância assim trabalhariam. Crianças devem ser crianças. Esse tipo de trabalho não pode nem deve ser alternativa aos menores de idade, porque marginaliza, tira deles um direito essencial de maneira tão violenta quanto aqueles que com uma arma roubam R$10. Por isso, a importância da máxima de Rui Barbosa. Aos iguais, tratamento igual. Aos desiguais, tratamento desigual. O comando da questão é o seguinte. O termo deles, destacado no texto, retoma o termo. Letra A, menores de idade. Letra B, crianças. Letra C, tipo de trabalho. Letra D, filhos de médico. Bonitos, olhem que artigo de opinião interessante. Bom, esse texto, assim como muitos outros, utiliza recursos de referenciação. Essa referenciação pode ser lexical ou pronominal. É lexical quando eu uso palavras parecidas, como sinônimos, por exemplo, para referenciar outro termo. E é referenciação pronominal quando eu uso um pronome para retomar outro termo no texto. Pode ser um pronome possessivo, como seu ou sua, um pronome pessoal, como ele ou ela, entre outros. Nesse caso, queremos saber qual termo é retomado por deles, que é a junção da preposição de com o pronome eles. Vamos ver as alternativas? Bom, bonitos, a alternativa B diz que o termo deles retoma a palavra crianças. Isso não é verdade, até porque a palavra crianças é escrita no feminino e deles está no masculino. Por isso, podemos eliminar essa. Bonitos, e a alternativa C?
Bom, a palavra deles não faz referência ao tipo de trabalho, uma vez que o contexto indica que algo está sendo retirado dos menores, e não de um trabalho. Assim, descartamos a alternativa C. Estudantes, o termo deles não se refere a filhos de médicos, já que esses filhos de médicos não trabalham em condições ruins, como podemos ver no seguinte trecho. Não há filhos de médicos, advogados, empresários trabalhando assim. Por isso, podemos eliminar a letra D. Estudantes, o termo deles retoma menores de idade, que é dito logo antes no texto, o que reforça a ideia de que o trabalho infantil priva as crianças de um direito essencial. Então, a resposta correta é a letra A de acerto. Estão animados? Então, bora para mais uma questão, bonitos! Leia o texto e responda a questão. Estudantes, vejam que temos uma campanha sobre o Setembro Amarelo que diz: tire os filtros, fale abertamente como você está se sentindo. Vamos ver o que diz o comando da questão? A imagem utilizada na campanha indica que: letra A, não devemos usar filtros em redes sociais? Letra B, devemos tentar parecer melhores? Letra C, a aparência pode não refletir a realidade? Ou letra D, quem está feliz precisa pedir ajuda? Bonitos, vamos lembrar uma coisinha antes de irmos para as alternativas. Nos textos com material gráfico, como essa campanha de conscientização que acabamos de ver, podemos ter a presença de linguagem verbal, não verbal e mista, que é quando eu tenho as duas linguagens juntas. Nesse caso, temos a linguagem mista, pois há palavras escritas e imagens, tudo colaborando para o sentido que o autor quis passar para nós. No texto, o autor faz um jogo com a palavra filtro. Sabe aqueles filtros que usamos nas fotos de redes sociais para esconder imperfeições? Pois é. Aqui ele quer dizer para não usarmos esses filtros na vida real, o que pode esconder nossos sentimentos e prejudicar nossa saúde mental. Portanto, podemos eliminar a letra A, pois o autor não está falando literalmente dos filtros das redes sociais, mas se referindo às maneiras que usamos no cotidiano para esconder nossas tristezas. Bem, embora a imagem mostre uma moça com uma máscara tentando parecer melhor, a mensagem da campanha não é essa. O texto tem como objetivo justamente destacar a importância de falar sobre os nossos verdadeiros sentimentos e procurar ajuda. E a letra D? Também não está correta em relação ao texto, já que a pessoa da imagem claramente não está feliz, mas só aparenta felicidade. Na imagem, vemos uma mulher com uma máscara feliz para esconder sua tristeza. Isso indica claramente que as aparências podem não corresponder à realidade. Essa parte visual reforça a mensagem da campanha junto à parte escrita, que diz para falarmos abertamente sobre nossos sentimentos. Por isso, bonitos, a letra correta é a letra C, de carequinha. Leia o texto e responda a questão. A importância de conversar com os amigos. Falar com os amigos é muito importante. A vida é corrida. Problemas surgem. Muitas coisas acontecem. Podemos nos sentir sozinhos. Conversar ajuda. Ouvir histórias. Contar experiências. Compartilhar emoções. Melhor compreensão. Opiniões diferentes. Aprender com elas. Apoio dos amigos. Sentir acolhido. Amizade cresce. Nosso comando pede o seguinte: reescreva o texto deixando-o coeso. Para isso, utilize os conectivos apropriados para unir as frases que estão soltas. Bonitos, o texto que vocês leram está sem coesão, ou seja, não há conectivos unindo as frases. Desse modo, o texto fica meio sem pé nem cabeça.
e o leitor tem certa dificuldade para entender a mensagem. Vamos ler uma proposta de mudança para deixar o texto mais compreensível? Leiam comigo. Falar com os amigos é muito importante, pois a vida é corrida e cheia de problemas. Muitas coisas acontecem e às vezes podemos nos sentir sozinhos. Nesses momentos, conversar ajuda. Podemos ouvir histórias, contar nossas experiências e compartilhar emoções. Isso nos faz entender melhor as situações e aprender com opiniões diferentes. Além disso, o apoio dos amigos nos faz sentir acolhidos e fortalece a amizade. Olha a diferença, bonitos! Notem na primeira frase que eu usei o conectivo pois para dar a ideia da explicação. Depois, foi utilizado o conectivo e para somar ações. E a expressão às vezes com o objetivo de dar a ideia de tempo. Logo após isso, temos a expressão nesses momentos, que se refere aos momentos em que nos sentimos sozinhos, o que foi dito anteriormente no texto. Também temos referenciação quando foi utilizado o pronome isso, para se referir à ação de contar histórias, experiências e compartilhar emoções. E ao final, para indicar a adição de ideias, temos o além disso. Viram como o texto ficou bem melhor? Bonitos, eu sei que vocês adoram as aulas comigo, mas agora vou ter que chamar outro professor. Consegue adivinhar quem é, pupilos? É isso mesmo! Vem aí o professor Raul Queiroz com as questões do Vamos Praticar. Tchau, bonitos! E aí, pupilos, tudo bem? Eu sou o professor Raul Queiroz e vamos à nossa questão. Leia o texto e responda à questão. Fenômeno com livros infantis, Ruth Rocha renova contrato aos 93 anos por mais 15 anos. É muito serviço. Na última semana, centenas de leitores formaram fila numa livraria em São Paulo, ao longo de mais de 2 horas, para garantir autógrafos, selfies e abraços de Ruth. Na ocasião, uma turma de crianças, adolescentes, adultos e idosos caiu no choro ao se aproximar da escritora. Houve quem contasse aos prantos que aprendeu a ler com um dos livros da autora. Uma senhora de 69 anos revelou que é fã desde os tempos em que ela publicava textos na extinta revista Recreio, nos anos 1970. Um homem, já com netos, afirmou que só se tornou professor escolar por causa dela. E o comando da nossa questão é o seguinte: o pronome destacado faz referência a: letra A, senhora; letra B, fã; letra C, escritora; letra D, revista Recreio. Tempo na tela, pupilos! Pupilos, em diversos textos, os autores usam técnicas de referenciação para retomar termos anteriores
ou se referir a palavras que ainda vão aparecer. Isso serve para que os textos não fiquem tão repetitivos e chatos. Por exemplo, quando eu digo minha mãe adora vermelho, ela comprou um vestido dessa cor. Eu utilizo o pronome ela para me referir ao substantivo mãe, evitando a repetição da mesma palavra. Simples, né? Vamos olhar as alternativas. A letra A, meus queridos, diz que o pronome destacado ela faz referência ao termo senhora. Mas analisando o texto, podemos ver através do trecho. Ela publicava textos na extinta revista Recreio, que o pronome ela se refere a alguém que publicava textos em uma revista. Então não pode ser a senhora. Descartamos então a letra A. O mesmo ocorre com a letra B. O termo fã não indica alguém que publica textos. Então podemos descartá-la. O termo ela não se refere à revista Recreio, que é apenas o veículo em que essa pessoa publicava seus textos. Por isso, podemos descartar também a letra D. Ficamos então, pupilos, com a letra C. O pronome ela se refere ao termo escritora, que é quem praticava a ação de publicar os textos na revista. Ficou fácil de entender, né? Aguentem firme, pupilos, vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda à questão. Pessoal, observem essa campanha de conscientização. Ela diz assim: evite o desperdício de consciência. 22 de março, Dia Mundial da Água. Antes que pedir um copo d'água seja muita coisa. Interessante, não é? Vamos ver o que diz a questão. O que a imagem sugere? Letra A, que é preciso consumir água tratada. Letra B, que é errado tomar muita água. Letra C, que é urgente economizar água. Letra D, que é ruim usar água no dia 22 de março. Tempo na tela, meus pupilos! Então, meus queridos, vocês já viram que existem textos que usam linguagem verbal e não verbal e mista, correto? Essa campanha de conscientização que a gente acabou de ver é um exemplo de textos com linguagem mista. Temos a imagem e as palavras escritas em cima. E por acaso isso é aleatório, feito de qualquer jeito? Claro que não! As palavras e a imagem se juntam para formar um sentido e passar uma mensagem ao leitor. Então, sempre que vocês se depararem com esses textos, devem prestar atenção na parte verbal, ou seja, a parte escrita, e na parte não verbal, que é a parte visual. Vamos então analisar as alternativas? Bom, vemos que em nenhum momento a campanha cita o consumo de água tratada, então já eliminamos a letra A. Já a letra B fala sobre ser errado tomar muita água. Bem, primeiramente, isso não é verdade, pois todos precisamos consumir bastante água e também isso não está no texto. O texto fala sobre desperdício e não sobre deixar de usar água para as nossas necessidades. Enfim, chegamos à letra D, que também está errada, pupilos. Apesar de o Dia Mundial da Água ser sim no dia 22 de março, a campanha não diz que é ruim usar água nesse dia, mas ela sugere que devemos sempre ser conscientes
e usar corretamente esse recurso natural. Então, gente, sobrou a letra C. A campanha reforça a urgência de economizar água, pois ela diz para evitarmos o desperdício antes que pedir um copo d'água seja muita coisa. Note que a imagem também colabora para essa interpretação, pois vemos um cenário seco e um copo de água vazio, o que traz essa visão de um futuro sem água e provoca no leitor a vontade de preservar esse recurso. Espero que tenham entendido, pupilos! Pupilos, vamos à nossa próxima questão. Leia o texto e responda à questão. Uma escola recebeu um prêmio. Os alunos participaram de um concurso. A competição tinha várias etapas. O prêmio foi entregue na prefeitura. O diretor da escola ficou emocionado. O evento teve muitos convidados. Os alunos comemoraram bastante. A escola se preparou durante meses. Então vamos ao comando da questão. Reescreva a notícia, deixando o texto coeso. Para isso, utilize os conectivos para unir as frases. Dê também um título à notícia. Queridos pupilos, vamos a uma possível reescrita desse texto. Bom, vocês viram que o texto estava com pouca coesão, ou seja, faltavam alguns elementos que ajudassem a organizar melhor as ideias e dar fluidez à leitura. Isso fazia com que a conexão entre as informações não ficasse tão clara. Agora vamos ler uma versão do texto reformulada para torná-lo mais coeso. Acompanhem comigo. Uma escola recebeu um prêmio porque seus alunos participaram de um concurso. Essa competição tinha várias etapas e os alunos conseguiram se destacar e vencer. O prêmio foi entregue em uma cerimônia na prefeitura, que contou com muitos convidados. Durante o evento,
O diretor da escola ficou emocionado ao discursar sobre a dedicação dos alunos e professores. Depois da premiação, os estudantes comemoraram bastante, uma vez que a escola se preparou por meses para essa conquista. Pupilos, observe que demos um título à notícia. Esse título deve meio que resumir o que vamos ver na notícia, como esse que colocamos aí, ó. Escola recebe prêmio por concurso na prefeitura. Agora vamos olhar a reescrita do texto em si. Olha só a diferença, gente. Perceberam que a coesão foi trabalhada com conectivos e expressões que ligam melhor as ideias? No segundo parágrafo, a expressão durante o evento e depois da premiação indicam a ordem de tempo dos acontecimentos. Por fim, o conectivo uma vez que foi utilizado para indicar a relação de causa e consequência, explicando que a celebração aconteceu devido ao esforço da escola ao longo dos meses. Conseguiram entender? Eu aposto que vocês arrasaram na escrita, pupilos! Ufa! Fizemos uma longa jornada juntos, hein, pupilos? Quantas dicas e quantas coisas aprendemos nesse aulão de hoje, hein? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Então nós nos vemos no próximo Sexto Tempo.